Inovação é toda a ação que permite criar diferenciais competitivos percebidos pelo cliente. No final das contas, inovação tem que criar valor para os seus públicos. As empresas carecem de inovação para gerar esses diferenciais competitivos. Então, quando a gente fala de alguns produtos, assim, exemplares na área de computadores, sem revelar marcas, automóveis, etc., o que a gente está sempre revelando nesses caras, assim, ou ele tem uma qualidade superior, ele oferece uma garantia diferenciada, ou ele tem opcionais que não estão lá incorporados ao custo. Quer dizer, ele gera um conjunto de vantagens percebidas que garante um mercado para aquela marca, para aquele produto. Eu acredito que o desenvolvimento do mercado interno brasileiro, nesse momento, até de alguma maneira atrapalhou um pouco esse movimento. A economia no mundo não ia muito bem, etc. Mas nós estamos falando do mundo de uma tribo integrada, tá certo? Então é natural, é fundamental que a gente consiga, a partir de agora, olhar os produtos brasileiros não só para vender para brasileiro, para vender para qualquer cidadão do mundo, né? E isso vai garantir escala, que era uma coisa que o nosso mercado interno nos dá um V0, mas não garante que você compita em condições só para aquele nicho de mercado. Então nós precisaríamos gerar alternativas de maior escala e não tem jeito. Aí tem que ser olhando o mundo como objetivo e não só o mercado interno como uma condição mínima de operação. Não existe nenhum país com vantagens comparativas tão grandes quanto a brasileira. Então, você imagina, o produto brasileiro, quando estiver indo para o mercado internacional, ele vai ser aquele produto que tem, para qualquer unidade de PIB, a menor emissão de gases de efeito estufa do mundo, pela característica de produção de energia elétrica e de energia que o país vai ter. A gente aplica pouco inovação. Talvez o entrave é que haja um pouco estímulo a que você faça uma aplicação de recursos em inovação, em pesquisa, etc. Eu entendo que a gente tem poucas linhas, nós melhoramos muito. É importante sacar de pronto que a situação que nós estamos vivendo hoje é muito diferente do que há 3 ou 5 anos atrás, sob o ponto de vista da consciência, dos regulamentos, etc. Agora, nós melhoramos, mas não estamos longe de países como Estados Unidos, como China, que têm aplicações o dobro, às vezes quase o triplo do Brasil, percentualmente em relação ao PIB. Então, eu acredito que havia um problema de consciência dos empresários, havia o chamado custo Brasil, que de alguma maneira acaba sendo uma desculpa utilizada com frequência, mais imposto, a gente não consegue ter uma visão de longo prazo, uma política que estimule a pesquisa em longo prazo, com algum tipo de isenção fiscal. Às vezes essa despesa é enquadrada como uma despesa regular da empresa. Então, eu diria assim, no momento em que a MEI foi constituída, eu acho que, pelo menos em torno da MEI, essas autoridades estão conseguindo tornar mais clara essas necessidades, seja sob o ponto de vista da política de incentivos, seja sob o ponto de vista das regulamentações, seja sob o ponto de vista dos financiamentos, e especialmente sob o ponto de vista daquilo que não adianta a gente pegar só os líderes de indústria ou das grandes indústrias. Nós temos que pegar a cadeia produtiva, né? Então, e aí eu vejo uma perspectiva de tornar isso de forma robusta e sustentável. Não pode ser uma coisa só das grandes empresas. Ele tem que pegar a pequena, a média e a grande empresa, né? E a gente percebe na MEI essa disposição, quase que um dogma de que, olha, nós vamos fazer as coisas nos setores de tal maneira a atingir a cadeia de fornecedores, tá certo, daquele setor. Então, eu diria assim, estamos no caminho, né, é um caminho bom, mas há muito o que percorrer. A gente deveria ter como objetivo duplicar percentualmente ao PIB a nossa capacidade de investimento em inovação, em pesquisa, para que a gente pudesse ir envolvendo a cadeia dos setores como algo que garantisse sustentabilidade a uma perspectiva brasileira de inserção no cenário internacional.